O texto base de hoje é Lucas, capítulo 8, do versículo 26 ao 39, o endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e o concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Então nós vemos aqui a cura de um homem endemoniado. Nós vemos que Jesus vai para a terra dos Gadarenos, e quando ele chega na terra dos Gadarenos, vem ao encontro dele um homem endemoniado e se prostra nos pés de Jesus. E ele se prostra nos pés de Jesus e ele diz: Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Então esse homem é um homem que ele sofria há muito tempo com demônios. Nós vemos aqui no texto que há muito tempo ele estava sofrendo com esses demônios não deixavam ele andar vestido nem morar em casa, ele morava nos sepulcros. As pessoas tentavam prender esse homem, mas não conseguiam, ele se soltava e saía. Então, um homem que vivia sofrendo, atormentado há muito tempo. Então, quando ele vê Jesus, ele diz: O que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Mas quem está falando com Jesus não é o homem, são os demônios que estavam naquele homem. Então, o que nós entendemos nesse texto? Que os demônios sabiam que era Jesus, que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios, eles conhecem as Escrituras, eles sabem o que está aqui nas Escrituras. Eles só não têm a revelação, mas eles conhecem as Escrituras. Os demônios, eles sabem quem é Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Tem muitas pessoas que duvidam da existência de Deus, duvidam de Jesus, mas os demônios, eles sabem. E tem muitas pessoas que não acreditam no mal, não acreditam que tem a parte do mal de demônios. Mas está aqui na palavra de Deus que eles creem. Eles sabem quem é Deus, eles sabem do poder de Deus, diz que eles conhecem a palavra de Deus, eles creem em Deus, que eles até estremecem, porque eles conhecem a Deus. Porque o diabo e os seus anjos, eles foram expulsos do céu, que eles estavam lá junto com Deus, eles eram anjos de luz e eles foram expulsos do céu. Então eles sabem quem é Deus. Então nós vemos aqui
que os demônios que estavam naquele homem falam: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam que Deus era filho do Deus Altíssimo. E continuando o texto, eles dizem: peço-te que não me atormentes. Porque ele sabe do poder de Deus, ele sabe do poder de Jesus. E aquele homem há muito tempo ele sofria com aqueles demônios, que ele não podia nem morar mais na casa. É que nós vemos no texto que diz que ele morava nos sepulcros, e ele fugia para o deserto atormentado por aqueles demônios. Então nós vemos aqui que Jesus pergunta o nome do demônio. Então ele fala legião. Legião é porque aquele homem estava possuído de muitos demônios. Eram muitos demônios que estavam sobre aquele homem, atormentando aquele homem. Então aquele homem não tinha paz. Mas quando aquele homem se encontra com Jesus, o que acontece? Aquele homem é liberto. Aqueles demônios saem. Então nós vemos aqui que tinha lá no monte uma manada de porcos. Aqueles demônios pedem para entrar nos porcos e Jesus concede. Então aqueles porcos se precipitam no despenhadeiro e se afogam no mar. Então eram muitos demônios que estavam atormentando a vida daquele homem. E aqueles demônios saem, depois que Jesus fala, aqueles demônios saem, Jesus expulsa aqueles demônios daquele homem, e aquele homem, nós vemos aqui no texto, que ele ficou vestido em perfeito juízo. Então aquele homem, a partir daquele momento, ele foi liberto. Qual a lição que nós aprendemos com esse texto? E quando a gente se aproxima de Jesus, e quando a gente abre o nosso coração para Jesus, ele nos liberta, ele nos purifica, ele nos dá vida nova. Então esse homem, ele foi transformado. Ele há muito tempo ele não vivia como um homem normal, ele não vivia no seu perfeito juízo. A partir do momento que ele conheceu Jesus, ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada e ele foi liberto. E nós vemos aqui no texto que ele já estava vestido em perfeito juízo. Jesus transformou a vida daquele homem, e do mesmo jeito que ele transformou a vida desse homem endemoniado, ele pode transformar a minha vida, ele pode transformar a sua vida, mas basta você se aproximar de Jesus, você ter um verdadeiro encontro com Jesus, que ele pode transformar a sua vida, ele pode transformar a sua história. Finalizando no texto, aqui nós vemos que aquele homem pediu para seguir Jesus. Mas Jesus fala que não, que é para ele ficar na cidade e falar as grandes coisas que Deus fez para ele. Então ele sai anunciando em toda a cidade as grandes coisas que Jesus fez para ele. Então aqui nós vemos a gratidão desse homem. Que esse homem ficou tão grato por Deus ter curado ele, porque há muito tempo ele vivia atormentado por demônios, agora ele estava em perfeito juízo. Então ele quer seguir Jesus. Então, qual é a outra lição que nós aprendemos? Quando Jesus transforma a nossa vida, nos liberta, nós temos que seguir a Jesus. O nosso desejo tem que ser seguir a Jesus. Nós temos que ser grato e querer seguir a Jesus. Porque Ele transformou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Então, nós aprendemos aqui, esse homem queria seguir a Jesus. E o que Jesus fala para ele? Fale para todas as cidades que Deus fez para você. Então, qual é a outra lição que nós aprendemos? Que Deus quer usar a nossa boca para falar para outras pessoas, para testemunhar para outras pessoas o que Deus fez na nossa vida. Deus transformou a minha vida, não posso guardar para mim, eu tenho que testemunhar. Nós vemos aqui que aquele homem começou a testemunhar para outras pessoas o que Deus tinha feito na vida dele. Então essa é mais uma lição, que eu tenho que testemunhar para outras pessoas o que Deus fez na minha vida. Testemunho, porque o testemunho ele vai tocar o coração das pessoas. Se eu falo o que Deus fez na minha vida, vai impactar mais vidas. Por isso que o testemunho é muito importante, o testemunho. Porque ele impacta mais vidas, as pessoas tendem a crer mais e se voltar para Deus quando ele conta testemunhos que a gente viveu. Então esse homem, ele saiu, a vontade dele era de seguir Jesus, mas Jesus fala, vai e testemunha o que Deus fez na sua vida. Então ele foi testemunhar. Então nós aprendemos que nós temos que contar nosso testemunho, falar para outras pessoas. Aquilo que Deus fez na minha vida, eu tenho que falar para outras pessoas, para que outras vidas sejam transformadas. Nós vemos aqui que aquele povo gadareno pediu para Jesus se retirar da cidade. Então Jesus sai da cidade. Quando Jesus está partindo, aquele homem, ele não quer ficar sem Jesus.
Porque Jesus ia partir, ele não ia ficar naquela cidade, ele ia partir para o outro lado do lago, ia voltar de onde ele tinha vindo. Mas aquele homem, vendo que Jesus está indo, ele quer acompanhar, seguir Jesus. E o que nós temos que ser? Seguidores de Jesus. Quando Jesus transforma a nossa vida, o nosso desejo sempre tem que arder no nosso coração, o desejo de seguir a Jesus, de querer estar com Ele, de querer estar na presença dEle maravilhosa. Porque Jesus, ele impacta tanto a nossa vida quando a gente tem um encontro verdadeiro com Ele. Desejo no mais íntimo do teu coração ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta que a sua vida não vai ser a mesma a partir do momento que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Quando Jesus tocar na tua alma, tocar no teu ser, você não vai ser a mesma pessoa, você vai querer seguir a Jesus, você vai desejar estar na presença maravilhosa de Jesus. Você vai sentir esse amor imenso. O amor de Deus, ele não é um amor igual ao amor dos seres humanos, é um amor imortal. É um amor que transcende, é um amor que transforma, é um amor que impacta. Quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, assim como esse homem endemoniado teve um encontro com Jesus, a tua vida vai ser impactada para sempre. Mas você precisa desejar ter esse encontro verdadeiro com Jesus. Você precisa abrir o seu coração para Jesus e convidar Ele para se aproximar de você. Porque você vai ter esse encontro e a partir desse encontro a sua vida vai ser transformada. Assim como a minha vida foi transformada quando eu tive um encontro com Jesus. Assim como a vida desse homem foi transformada, a sua vida também vai ser transformada. Você só precisa dar um passo e convidar Jesus para morar no seu coração, abrir o seu coração para Jesus e ter um encontro verdadeiro com Ele. Desejar ter esse encontro com Jesus, que eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada. Você vai ter uma vida nova, assim como esse homem teve uma vida nova, você vai ter uma vida nova. Você vai desejar estar na presença maravilhosa de Jesus. Você vai querer sempre estar com Ele. Se Jesus quiser, aqui nós vemos no texto que Jesus ia partir, aquele homem queria ir junto com Jesus. Porque depois que a gente conhece Jesus verdadeiramente, a gente não quer mais viver sem Ele. A gente não quer mais se afastar da presença maravilhosa dEle, a gente quer sempre estar na presença dEle. Porque o amor de Jesus, ele lança fora todo medo. Ele lança fora tudo aquilo que nos faz prisioneiro. A partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente não é mais prisioneiro de mais nada. Ninguém pode aprisionar mais a gente. Mesmo que a gente esteja preso numa cadeia, a gente não vai se sentir preso. Porque o amor de Jesus, ele liberta, ele transforma, ele lança fora todo medo. Tem um relato na palavra de Deus aqui que Paulo e Silas, eles estavam presos. E o que eles estavam fazendo presos na cadeia? Eles estavam adorando a Deus, engrandecendo a Deus. Porque a partir do momento que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, nada mais pode nos prender. Nada mais, nem luta, nem grades pode nos prender mais. Porque a gente é totalmente livre. Jesus, ele nos liberta de todas as amarras, de todas as crendices, de todas as religiosidades, que muitas pessoas às vezes vão para a igreja, mas vivem uma religiosidade. Jesus, ele liberta de religiosidade, ele liberta de crendices, de superstições, de todos esses amuletos da sorte, de tudo isso que nos aprisiona. Jesus nos liberta e ele dá uma nova chance para nós escrevermos a nossa história, para nós termos uma vida nova, uma vida transformada. É isso que eu desejo do fundo do meu coração, que a sua vida seja impactada pelo amor de Jesus, que a sua vida seja transformada e que você nunca mais seja a mesma, para que você seja 1000 vezes melhor do que você é hoje, com a presença e com a graça maravilhosa de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Se eu estou aqui falando, se eu estou aqui colocando o pouco que eu sei para falar para você de Jesus, é porque eu quero que a tua vida seja impactada assim como a minha vida foi impactada, assim como a vida desse homem foi impactada. É o desejo do meu coração que vidas sejam transformadas, que vidas venham conhecer o amor verdadeiro de Jesus, que vidas tenham um verdadeiro encontro com Jesus e possam lançar fora todo o medo,
de ter vida nova, vida plena, vida em abundância, paz no coração, esperança no coração. Esse é o meu desejo. E as lições que nós aprendemos nesse texto é que quando a gente se aproxima de Jesus, Ele transforma a nossa vida. E o nosso desejo é segui-lo, estar sempre com Ele. Queira, deseja estar sempre na presença dEle, deseja, anseie por estar com Ele. Se você puder, neste momento, feche seus olhos. Quando a gente fecha o olho, por que fechar o olho quando a gente vai orar? Porque quando a gente fecha o olho, é mais fácil a gente se concentrar na oração. Quando a gente fica com o olho aberto, a gente não, muitas vezes a gente se desvia e a gente não se concentra na oração. Então, fechar o olho é para a gente pensar só naquilo que está acontecendo ali no momento da oração. Para a gente se concentrar, limpar a mente e se concentrar. Senhor Jesus, abençoa as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Toca no coração, Senhor. Toca no mais íntimo do coração, Senhor, e transforma essas vidas, Senhor. Lança fora todo medo, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida desse homem, que tinha muitos demônios, o Senhor curou, o Senhor libertou, deu vida nova. Liberta essas pessoas, meu Deus, independente de qual prisões que elas estejam vivendo, qual amarra que elas estejam vivendo neste momento, Senhor. Toca em cada coração, Senhor, e transforma essas vidas, dê vida nova a essas pessoas, Senhor, que eles possam experimentar o bom, perfeito e agradável que o Senhor tem para suas vidas. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam impactadas pelo Teu amor e que eles desejem no mais íntimo do seu coração segui-lo, te conhecer melhor, Senhor. Toca no coração e planta semente da Tua palavra, Senhor. Convence cada coração, Senhor, a ser livre de todas as amarras, de todas as crendices, meu Deus. Que eles possam Te servir, Te adorar, Senhor, por inteiro, Senhor. Toca, Senhor, no mais íntimo de cada coração, meu Deus, e que vidas sejam transformadas, Senhor. Que vidas sejam impactadas, Senhor, em nome de Jesus. Que vidas sejam libertas, meu Deus. Que possam ser totalmente livres para Te adorar, livres para Te servir, livres para Te seguir, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.